Ninguém naquela escola esperava nada dela. Uma menina negra de apenas 9 anos, sentada na última fileira, com roupas simples e um olhar que carregava mais silêncio do que palavras. O diretor mal sabia seu nome. Os colegas nem sequer a notavam. Mas em um certo dia, tudo mudou. Foi quando, numa tentativa cruel de ridicularizá-la, ele a chamou no palco diante de todos. O que era para ser uma piada se transformou em algo tão poderoso, tão emocionante, que fez uma escola inteira repensar o que realmente significa talento e dignidade. E o que aconteceu depois? Ninguém jamais esqueceu. Alia segurava firme a mão da avó enquanto passava pelos corredores claros da Westbrook Elementary, uma das escolas mais prestigiadas de Los Angeles. Seus tênis estavam gastos nas pontas, e a mochila que usava tinha uma costura desfeita no canto esquerdo. Não parecia, mas ali, naquela menina de 9 anos, existia uma força silenciosa, cultivada em cada oração, em cada domingo na igreja, em cada lágrima que engolia sozinha quando o mundo parecia grande demais para ela. Westbrook era diferente de tudo o que Alia conhecia. As crianças chegavam em carros importados, com mochilas de marcas caras e lanches que pareciam saídos de comerciais. Os corredores cheiravam a lavanda e desinfetante, e os murais exibiam fotos de alunos com medalhas, certificados e viagens internacionais. A avó, Dona Ernestine, caminhava ao lado dela com um olhar sereno. Era uma mulher de fé inabalável, que cuidava da neta com o carinho de quem cuida de uma joia rara. Ela não era apenas sua guardiã. Era sua melhor amiga, sua professora e, acima de tudo, seu porto seguro. Ao chegarem à secretaria, foram recebidas pela coordenadora, uma mulher branca, magra e apressada chamada Sra. Collins, que nem sequer ergueu os olhos dos papéis quando falou. Nome da aluna? Elia Grace Johnson, respondeu a avó com firmeza e um leve sorriso. A mulher digitou algo, entregou um crachá provisório à menina e murmurou: Sala 4B, aulas começam às 8, ela pode ir. Alia e a avó trocaram um rápido olhar. Nenhum seja bem-vinda, nenhuma palavra de acolhimento, apenas um gesto frio. Era só o começo. Ao entrar na sala 4B, Alia sentiu os olhares. Crianças com tablets na mão, tênis novos e cabelos perfeitamente arrumados pararam por um instante para observar quem era aquela nova aluna de pele escura, tranças simples e jeito tímido. Menino loiro cochichou algo para a colega do lado. A menina riu, olhando direto para Alia. Ela abaixou os olhos e caminhou até o fundo da sala. Sentou-se em silêncio, tirando da mochila um lápis com metade do tamanho original. Era o mesmo que usava na igreja, quando anotava os ensinamentos do pastor. Ali, aquele lápis parecia ainda menor. As aulas começaram. Alia prestava atenção em tudo. Ela era curiosa, rápida, observadora, mas ninguém notava. A professora, apesar de cordial, raramente a chamava para responder. Quando levantava a mão, era como se fosse invisível. No intervalo, ela foi até o pátio, segurando sua lancheira com um sanduíche simples embrulhado em papel alumínio. Sentou-se sozinha num banco de concreto. Viu crianças com lanches elaborados, sucos caros, doces embalados. Uma menina passou por ela e disse em voz alta: Nossa, isso aí é o seu almoço? Ela apenas assentiu com a cabeça. Parece comida de cachorro, disse a menina, rindo, e as outras ao redor riram também. A Alia não respondeu. Voltou a olhar para o sanduíche. Pensou em sua avó, que acordava às 5 da manhã para preparar tudo com amor. Pensou na igreja, onde todos dividiam o que tinham, sem julgamentos. E respirou fundo. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Silêncio. Olhares, risos abafados. O diretor, Sr. Whitmore, passou por ela algumas vezes nos corredores e sempre a olhava com um ar de superioridade disfarçado de educação. Uma vez, ao
vê-la com um livro de música no colo, um pequeno inário da igreja, ele perguntou com ironia: "Vai montar uma banda gospel aqui na escola?" Alia apenas respondeu com um sorriso tímido: "Eu gosto de música, senhor." Ele soltou uma risada curta, deu 2 tapinhas em seu ombro e disse: "Vai precisar de mais do que isso por aqui, mocinha." No fundo, o diretor via em Alia tudo o que ele desprezava: origem humilde, fé inabalável e uma luz interior que ele não conseguia controlar. E isso o incomodava. Certo dia, durante uma aula de música, a professora anunciou que haveria uma apresentação da escola dali a 2 meses. Todos os alunos poderiam se inscrever com alguma performance, canto, dança, instrumento. Foi o momento em que o coração de Alia bateu mais forte. Pensou na igreja, na avó, nos hinos que tocava ao lado do coral. O piano era a extensão de sua alma. Não tinha estudo formal, mas tinha algo ainda mais raro: sentimento verdadeiro. Na saída, Alia pegou a ficha de inscrição. Ao ver isso, o diretor, que passava pelo corredor, parou. "Você vai se apresentar?" Ela balançou a cabeça afirmativamente, com um brilho nos olhos. "E o que vai fazer? Vai tocar um tambor de lata?" "Piano", respondeu com voz firme. Sr. Whitmore segurou a gargalhada. "Piano? Ah, claro. Vai ser divertido." E seguiu andando, sacudindo a cabeça em deboche. Naquele momento, Alia não sabia que ele já tinha em mente usá-la como piada durante a apresentação. Um número cômico, um jeito de diversificar o evento segundo suas próprias palavras, sem saber que ele estava prestes a abrir a porta para algo que mudaria não só a escola, mas a própria vida daquela menina. Mas Alia, ela apenas voltava para casa em silêncio como todos os dias. Sentava-se ao lado da avó no velho banco da igreja e colocava os dedos sobre as teclas gastas do piano antigo. Era ali que tudo começava. Naquela manhã, Alia acordou mais cedo que o normal. Não porque queria, mas porque a ansiedade mal deixara que ela dormisse. Era o primeiro dia oficial de aula com todos os alunos presentes, e ela sabia que seria observada, julgada, testada. Enquanto escovava os dentes, olhava-se no espelho pequeno e rachado do banheiro. Estava com as mesmas tranças feitas por sua avó 2 dias antes, e usava um vestido simples, azul marinho, que já tinha sido de sua prima mais velha. Respirou fundo. Tinha o orgulho de quem era, mas isso nem sempre era o suficiente para enfrentar o mundo. No café da manhã, a avó preparou mingau, de aveia com mel e fatias de banana. Sentaram-se juntas à mesa da cozinha, coberta com uma toalha velha bordada à mão. Dona Ernestine sorriu com doçura. "Hoje é um bom dia para brilhar, minha flor." Alia apenas assentiu, com a cabeça, mas por dentro o coração batia como tambor. Na escola o clima era outro. Os corredores estavam lotados. Crianças corriam, riam alto, mostravam celulares e vídeos engraçados. Alia andava devagar, com a mochila nas costas e o olhar atento. Quando passou por um grupo de meninas, ouviu uma delas sussurrar: "Quem é essa? Parece a menina do comercial de sabão." As outras riram. Ela fingiu que não ouviu. Ao entrar na sala 4B, percebeu que a professora, Sra. Bradford, estava organizando os lugares. Ao vê-la, sorriu forçadamente. "Ah, você é Alia, não é? Sente-se ali no fundo, por favor." Era a mesma carteira de sempre, isolada, longe dos grupos que já pareciam formados. Ela sentou, tirou o caderno e ficou em silêncio. As aulas começaram, geografia, depois matemática. Em um momento, a professora pediu que os alunos falassem sobre seus hobbies. Um menino contou que jogava tênis todo fim de semana. Outro disse que fazia aulas de francês. Uma menina disse que estava aprendendo a tocar violino com um professor particular de Hollywood. Então, Alia levantou a mão. A professora pareceu surpresa, mas permitiu. "Sim, Alia, eu gosto de tocar piano", disse com voz baixa, mas firme. Alguns alunos já riram antes mesmo da frase terminar.
Você toca piano? Perguntou um menino no fundo. De onde? Do YouTube? A sala riu em uníssono. Não, respondeu ela, segurando as lágrimas. Aprendi com minha avó, na igreja. A professora tentou mudar de assunto rapidamente, constrangida com a reação da turma. Mas o estrago já estava feito. Foi ali que ela sentiu sua primeira ferida. Não aquela que sangra por fora, mas aquela que dói por dentro. A que fica. No intervalo foi ao banheiro e ficou olhando para si mesma no espelho. Lembrou-se do que a avó dissera. Você tem luz, minha filha. Mas o mundo tem medo de quem brilha de verdade. Então, lavou o rosto, respirou fundo e voltou para a sala. À tarde, enquanto esperava a avó do lado de fora da escola, ouviu o diretor, Sr. Whitmore, falando com outro funcionário. Essa menina nova, a Alia, tem um ar de projeto social, né? Só espero que não cause problema. Ela não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente, e aquilo ficou ecoando em sua cabeça até em casa. Ao chegarem, sentou-se no sofá enquanto a avó preparava o jantar. Ficou em silêncio por um tempo, depois disse: Vó, por que as pessoas riem quando eu falo do piano? A avó parou, se virou e enxugou as mãos no avental. Sentou-se ao lado dela. Porque elas não sabem o valor que esse piano tem para você. Não sabem quantas vezes ele foi seu abrigo, quanta coisa você já sentiu com cada nota. Para eles é só um móvel caro. Para você é onde sua alma canta. Alia assentiu com lágrimas nos olhos. Lá na escola. Eles não me enxergam, vó. Só olham, mas não enxergam. Dona Ernestina a abraçou apertado. Então vamos mostrar para eles. Não com raiva, não com grito, mas com verdade. A sua verdade. Naquela noite, Alia dormiu cedo, mas antes abriu seu caderno e desenhou um piano. No topo da folha, escreveu: Um dia vou tocar tão alto que ninguém vai conseguir fingir que não me ouviu. A notícia correu rápido pelos corredores. A escola estava organizando sua tradicional noite de talentos, um evento anual que reunia pais, professores, alunos e até representantes da diretoria regional de ensino. Era um momento de prestígio. Um palco montado no auditório principal, luzes profissionais, fotógrafos, vídeos, tudo parecia digno de um festival. A maioria dos alunos já sabia o que faria. Alguns cantariam músicas pop, outros fariam números de dança ou truques de mágica. A pequena elite de Westbrook se preparava como se fosse um espetáculo da Broadway. Alia, tímida como era, hesitou. Mas a imagem do piano da igreja, as palavras da avó e aquele desenho no caderno a empurraram para frente. Ela se inscreveu. Não disse a ninguém, apenas entregou a ficha à professora e saiu sem olhar para trás. Foi aí que tudo começou. A ficha caiu nas mãos do diretor Sr. Whitmore. Ele estava revisando os nomes quando parou e franziu a testa. Alia Johnson, piano? Ele soltou um risinho irônico. Chamou a coordenadora e apontou o nome. Essa aqui é a menina nova, certo? Aquela da lancheira de papel alumínio. A coordenadora, constrangida, apenas confirmou com um aceno. Ela se inscreveu com um número de piano. Ele continuou, balançando a cabeça. Isso vai ser interessante. Foi então que uma ideia maldosa tomou forma. Ele ligou para o responsável pela montagem do evento e disse: Tenho um número especial para incluir. Quero que entre logo depois da apresentação dos irmãos Klein. Vai ser uma surpresa. Confie em mim. No dia seguinte, Alia foi chamada à sala do diretor. Sentou-se na cadeira em frente à mesa dele, os pés mal alcançando o chão. Então, você quer tocar piano, é? Disse o diretor, cruzando os braços com um sorriso que mais parecia escárnio. Sim, senhor, respondeu ela, mantendo a calma. E você tem experiência? Alguma aula formal? Não, senhor. Aprendi com minha avó, na igreja. O diretor fingiu interesse por um segundo, depois se inclinou para frente. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos te dar uma chance. Você vai se apresentar, sim, na frente de todos, no palco principal.
O que me diz? Ela arregalou os olhos. Um misto de medo e empolgação tomou conta de seu corpo. Sim, senhor, eu agradeço. Não me agradeça ainda, mocinha, disse ele com um sorriso falso. Só não vá congelar na frente de todo mundo, hein? Seria embaraçoso. Alia saiu da sala com o coração disparado. Ela não sabia que nos bastidores o diretor já preparava tudo para transformar sua apresentação em motivo de chacota. Durante os ensaios gerais, ela foi ignorada. Não teve direito a teste de som. Enquanto os outros alunos ensaiavam com microfones, iluminação, apoio de professores de música, ela foi deixada sentada num banco duro ao lado do palco. Quando tentou perguntar se poderia ensaiar, um dos assistentes disse: "O piano vai estar lá no dia. Só precisa subir e tocar, né?" Na verdade, ela nem sabia qual piano seria usado. Estava sendo deixada às cegas, num jogo planejado para falhar. Mas Alia, ela não reclamava. Voltava para casa, colocava o uniforme no cesto, sentava ao lado da avó e ensaiava no velho piano da igreja. Dona Ernestine sabia, ela percebia nos olhos da neta que algo estava estranho, mas confiava que, mesmo se estivessem tentando derrubá-la, Alia se manteria de pé. Chegou o grande dia. O auditório estava lotado. Pais elegantes com câmeras nas mãos, alunos vestidos como artistas, luzes coloridas, música ambiente, cartazes com os nomes das atrações. Mas não havia cartaz com o nome de Alia. O diretor estava empolgado, disfarçando mal sua expectativa de vê-la falhar. A apresentação dos irmãos Klein arrancou gritos da plateia, uma dança sincronizada com efeitos visuais. Logo depois, Sr. Whitmore subiu ao palco com o microfone. Senhoras e senhores, agora uma apresentação, um tanto inusitada. Uma surpresa. Convido ao palco Alia Johnson. Houve um leve silêncio. Depois, alguns risos abafados. A luz foi direcionada ao piano no centro do palco. Alia, lá atrás, sentiu o corpo gelar. Respirou fundo. Caminhou até o centro. Seus tênis surrados contrastavam com o brilho do palco. O vestido simples não combinava com o luxo do evento, mas seus olhos carregavam uma coragem que ninguém ali poderia medir. Ela se sentou ao piano. Os dedos tremeram por um instante. O diretor, na lateral, cruzou os braços, sorrindo como quem assiste a uma queda inevitável. Ela fechou os olhos, respirou fundo mais uma vez e tocou. Os dedos de Alia pousaram sobre as teclas como se reencontrassem velhos amigos. Eram frias, lisas, diferentes do piano antigo da igreja. Mas ela sabia que ali não importava o instrumento, e sim a alma de quem tocava. Os primeiros acordes saíram suaves, quase como um sussurro. Um arranjo que começava com notas lentas, quase tímidas, mas carregadas de emoção. Era uma música que ela mesma havia adaptado, juntando um hino da igreja com toques clássicos que aprendera ouvindo fitas antigas da avó. Nos primeiros segundos, alguns na plateia ainda murmuravam. Pais distraídos, alunos risonhos, professores mexendo no celular. O diretor, ao lado do palco, cruzava os braços, aguardando a falha que nunca vinha. Mas algo começou a mudar. As notas se tornaram mais fortes. O ritmo crescia. A melodia parecia contar uma história de dor, fé, resistência. Cada tecla pressionada era um capítulo da vida de Alia. Era a solidão no pátio da escola, a risada debochada da colega, o olhar de desdém do diretor, os sussurros no corredor e a voz da avó doce e firme que sempre dizia: "Você tem luz, minha filha." O silêncio tomou conta, um silêncio pesado, daqueles que só surgem quando a alma é tocada de verdade. Os risos cessaram, os olhares se voltaram para ela com espanto. A luz do palco parecia dançar ao redor daquela menina que, sozinha, preenchia o espaço com algo maior do que qualquer show coreografado. A diretora de artes, sentada na primeira fileira, levou a mão à boca. Seus olhos
começaram a lacrimejar. Um professor da plateia, que até então conversava com outro, parou. Até as crianças menores ficaram quietas. Era impossível não sentir. E a Alia seguia, com os olhos fechados, como se estivesse em outro lugar. E, de certa forma, estava sentada no banco da igreja, ao lado da avó. Estava revivendo os domingos de música e oração, os momentos em que esquecia a dor do mundo e se conectava com algo maior. E no momento exato em que a melodia alcançou seu ponto mais alto, uma sequência de notas que subia como uma oração desesperada, Alia abriu os olhos e viu. Viu que ninguém mais ria. Viu que os olhares agora eram de choque, admiração e culpa. As últimas notas soaram como uma despedida suave. Quando a última tecla foi pressionada, o silêncio permaneceu por alguns segundos. Um daqueles silêncios sagrados em que ninguém ousa falar. E então a mágica aconteceu. Um aplauso, depois outro, e mais outro. E então, a plateia inteira se levantou em aplausos de pé. Pais emocionados, professores incrédulos, alunos que antes riam, agora boquiabertos. O diretor, parado, pálido, com as mãos cruzadas, sem saber se batia palmas ou saía do palco. A coordenadora, num impulso, se levantou e gritou: "Bravo!" O som ecoou pelo auditório como um selo de aprovação que ninguém poderia negar. A Alia ficou ali, de pé, assustada com a reação. Não sorriu, apenas olhou para o fundo do auditório e viu a avó de pé, no último banco, com os olhos marejados e as mãos unidas no peito. Dona Ernestine tinha conseguido entrar de última hora. Um funcionário da escola, tocado pela história de Alia, havia conseguido uma entrada especial. E agora ela estava ali, assistindo a neta ser ovacionada. Aquele momento era delas. O diretor subiu ao palco, pegou o microfone meio sem graça, tentou manter a postura. Que bela surpresa! Realmente surpreendente. Sua voz não tinha a mesma segurança de antes. Era forçada, tremida. Ele sabia que tinha perdido o controle da narrativa. Alia fez uma leve reverência e saiu do palco com passos lentos, o coração ainda disparado, as mãos suando. Mas, no fundo, algo tinha mudado. Ela não era mais invisível. Ela não era mais piada. E o que viria a seguir iria consolidar sua virada de forma ainda mais poderosa. No caminho para casa, dentro do ônibus escolar, Alia sentou-se sozinha como sempre. Mas sentia-se diferente. Havia um calor no peito, como se finalmente ela tivesse deixado de sussurrar para o mundo e, pela primeira vez, tivesse gritado com as pontas dos dedos. O som que saiu do piano ecoava dentro dela como um desabafo que estava guardado há anos. Do outro lado do corredor, uma aluna que antes nunca lhe dirigira a palavra murmurou: "Aquilo que você tocou parecia um sonho." Alia apenas sorriu com os olhos, sem saber o que responder. Era tudo tão novo, tão inesperado. Chegando em casa, correu para os braços da avó. "Você viu, vó?" "Vi, minha flor", respondeu Dona Ernestine, apertando-a forte. "Você não só tocou, você falou com o coração de cada um ali." As duas sentaram-se à mesa da cozinha. E pela primeira vez, Alia contou em voz alta a origem da sua música. Contou sobre os domingos na igreja onde o coral cantava. E ela, curiosa, se aproximava do piano, mesmo sem permissão. Contou como a avó, percebendo seu amor pela música, começou a ensinar as primeiras notas usando canções religiosas simples. "Eu não aprendi lendo partitura, vó. Aprendi escutando, sentindo. E isso é mais poderoso do que qualquer diploma", respondeu Ernestine. Enquanto a cidade dormia, um vídeo começou a circular. Um dos pais havia gravado a apresentação inteira e postado nas redes sociais com a legenda: "A menina que emocionou uma escola inteira com apenas um piano." Em poucas horas, o vídeo começou a ganhar visualizações. Professores começaram a compartilhar. Grupos de pais comentavam.
Alunos repostavam dizendo: "Eu estava lá, foi real." No dia seguinte, Alia entrou na escola e sentiu algo diferente. Pela primeira vez, alguém segurou a porta para ela. Um professor sorriu. Uma aluna acenou. Na sala, a professora parou a aula por um instante. "Alia, parabéns. Sua apresentação foi maravilhosa." Todos comentaram. A sala inteira bateu palmas. Algumas sinceras, outras apenas seguindo o fluxo, mas, ainda assim, palmas. Ao final da aula, foi chamada novamente à sala do diretor, mas desta vez não estava sozinha. Havia 2 membros do conselho escolar sentados, além da coordenadora. O diretor tentou manter sua pose habitual, mas sua voz tremia mais que o normal. Alia, sua apresentação teve um grande impacto. Inclusive, temos aqui pessoas que querem saber mais sobre sua trajetória musical." Um dos membros do conselho perguntou: "Onde você aprendeu a tocar tão bem, minha querida?" Ela respondeu com a mesma humildade de sempre: "Na igreja, com minha avó. Nunca tive aulas, só escutava e tocava." A sala ficou em silêncio por um momento. O diretor pigarreou e tentou mudar de assunto. Uma história, inspiradora, claro, mas talvez tenhamos exagerado ao colocá-la no palco sem ensaio, disse, tentando se redimir. A coordenadora então interveio, firme, mas não foi a senhor quem sugeriu a inclusão de Alia no palco sem passagem de som. O diretor congelou por um instante. "Bom, eu achei que seria uma boa surpresa." "E foi, não foi?" O tom forçado de sua fala só acentuava a tentativa de encobrir sua real intenção. A reunião terminou com sorrisos constrangidos e olhares desconfiados, mas algo já estava mudando. Pela primeira vez, as estruturas de poder da escola estavam sendo questionadas, e a Alia era o estopim disso. No refeitório, uma menina se aproximou. "Oi, Alia, eu queria dizer que sinto muito por rir de você no primeiro dia." Foi errado. Ela não sabia o que responder, mas sorriu, e esse sorriso bastava. Naquela noite, o pastor da igreja local chamou a Alia para tocar durante o culto. Ao final da apresentação, uma mulher elegante com cabelo preso e vestido de seda se aproximou da avó. "Seu nome é Ernestine, certo? Eu sou diretora da escola de música Clara Keys. Vi o vídeo da sua neta. Estou encantada. Nunca vi uma criança de 9 anos tocar com tanta emoção. Sem partitura, sem preparo formal. É talento puro." A avó apertou a mão da mulher emocionada. "E o que a senhora gostaria com ela?" "Gostaria de convidá-la para uma audição especial. Temos programas para jovens talentos, bolsas integrais. Ela pode estudar conosco, com acompanhamento profissional. Claro, se for da vontade de vocês." A avó olhou para Alia. A menina tímida arregalou os olhos. Era como se o mundo, que antes a empurrava para fora, agora a chamasse para entrar pela porta da frente. "Se Deus quiser", disse Ernestine com a voz embargada. E naquele momento, ambas sabiam. O piano havia se tornado a voz de Alia, uma voz que gritou em silêncio, que cantou sem palavras, que emocionou uma escola inteira e que agora estava apenas começando a ser ouvida. A história de Alia, a menina de 9 anos que emocionou uma escola com seu piano, já não era mais só um vídeo nas redes sociais. Era agora um movimento silencioso, que começava a tocar consciências, gerar debates e incomodar quem até então mandava e desmandava entre aquelas paredes envernizadas de Westbrook. Em menos de uma semana, o vídeo já ultrapassava 500 mil de visualizações. Comentários vinham de todas as partes do país. "Isso é talento de verdade. Essa menina tem alma." E pensar que quase a fizeram de piada. "Olha só o que ela fez." Entre os muitos que compartilhavam, estavam professores, músicos, artistas e até ex-alunos da escola, que agora começavam a contar suas próprias experiências de exclusão e preconceito que sofreram dentro dos corredores de Westbrook. No meio de tudo isso,
uma repórter da TV local, WKLA Los Angeles, decidiu investigar. Ela apareceu na igreja de Aliyah num domingo de manhã, após o culto, e esperou educadamente para conversar com Dona Ernestine. Não quero expor ninguém, disse a repórter. Só contar uma história que precisa ser ouvida. A avó, com sua sabedoria serena, aceitou. E em poucos dias, a matéria foi ao ar com o título Do banco da igreja ao palco da superação, o talento que silenciou o preconceito. A reportagem mostrava a igreja humilde, o velho piano, desgastado, a rotina de Aliyah, ajudando a avó com os afazeres da casa. Mostrava fotos dela pequena ao lado do coral e trechos do vídeo que viralizou. Mas o ponto mais forte da matéria era a entrevista com outros alunos, anonimamente, que confirmavam que o diretor já havia feito isso antes. Colocar alunos menos favorecidos em posições de exposição pública com intenção cínica de dar diversidade ao evento, sem qualquer suporte real. Ele sempre escolhe quem ele acha que vai equilibrar a aparência da escola, disse uma aluna de 12 anos, com a voz distorcida. Mas é só fachada. Quando as câmeras vão embora, ele ignora todo mundo. A matéria caiu como uma bomba. Os pais começaram a mandar e-mails para a diretoria. Uma reunião extraordinária do conselho foi convocada. Alguns professores, antes calados, passaram a se posicionar. O diretor, Sr. Whitmore, pela primeira vez em anos, não teve o controle da narrativa. Naquela segunda-feira, a escola estava diferente. Havia câmeras do lado de fora, jornalistas querendo entrevistar alunos, mas o mais marcante era o clima de inquietação que pairava no ar. A Aliyah, mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo, sentia o peso do momento. Não gostava de toda aquela atenção, mas sabia que algo maior estava em jogo. No intervalo, uma funcionária da limpeza, uma senhora haitiana chamada Claudine, se aproximou e segurou suas mãos com carinho. Minha filha, você fez algo que muitas de nós sonhamos, mas nunca conseguimos. Você foi ouvida, e isso vale mais do que ouro. Aliyah sorriu emocionada. Ela não sabia, mas ali começava uma nova relação com muitos dentro da escola. Ela estava se tornando símbolo de coragem e transformação. No final do dia, o diretor foi chamado à sala do conselho. Ele entrou com o queixo erguido, mas a voz já não tinha firmeza. Recebemos denúncias sérias sobre sua conduta nos últimos eventos, senhor. Whitmore, disse a presidente do conselho, uma mulher de meia idade com postura firme, especialmente em relação à apresentação da aluna Aliyah Johnson. Ele tentou justificar. Eu apenas quis dar oportunidade. Achei que seria educativo. Educativo? Interrompeu um dos conselheiros. Porque, segundo os depoimentos, o senhor planejou colocá-la no palco, sem ensaio nem estrutura adequada. Sabia da origem dela. Sabia que seria alvo de risos. Isso não é oportunidade. Isso é humilhação planejada. O diretor, acuado, soltou um suspiro e tentou mudar de assunto. E se eu dissesse que ela provou o contrário? Que brilhou? Sim, disse a conselheira, mas não por sua ajuda. Ela brilhou apesar do senhor. Dali, saiu com um documento assinado. Afastamento temporário para investigação interna. Não era uma demissão, mas era o começo do fim de sua era de arrogância. Enquanto isso, na sala de aula, a professora Bradford entrou com um cartaz nas mãos. Era uma carta coletiva, assinada por vários professores e alunos, homenageando Aliyah. Obrigada por nos mostrar o que é talento de verdade. Você não nos ensinou apenas a ouvir música, mas a ouvir o coração das pessoas. Ela entregou a carta à menina, que leu em silêncio, com os olhos marejados. A repercussão chegava agora aos ouvidos da escola de música Clara Keys. Uma nova ligação foi feita para Dona Ernestine. A senhora pode trazê-la amanhã? Teremos uma banca avaliadora. A diretora está encantada. A possibilidade de bolsa completa, mas queremos vê-la ao vivo.
A avó não conteve a emoção. Abraçou a neta forte. Lembra o que te falei, minha flor? Que sua luz incomodaria muita gente, mas que também iluminaria caminhos que nem você imaginava? A Lia assentiu. Ela não sabia o que encontraria naquele novo teste, mas sabia que dessa vez não era mais apenas a menina que todos ignoravam. Agora, o mundo estava ouvindo sua voz. A manhã seguinte chegou com um sol tímido, mas dentro da casa de Dona Ernestine, o brilho era outro. Vinha do olhar de Alia. Ela acordou antes do despertador. Sentou-se na cama, ficou em silêncio por alguns minutos. E depois se levantou com a calma de quem sabia que o momento que vinha não era sorte, era destino respondido. Vestiu um vestido branco simples, mas bem passado. As tranças estavam arrumadas, feitas com cuidado pela avó na noite anterior. Antes de sair, ajoelharam-se as duas ao lado da cama e fizeram uma oração curta. Que seus dedos falem por você, minha flor. O que é verdadeiro, toca, e você é verdade. Entraram no ônibus, depois no metrô. Era longe, do outro lado da cidade. Enquanto atravessavam bairros mais ricos, a Lia olhava pela janela como quem sonha, mas sem se iludir. Sabia que a vida não mudava com um salto, mas com firmeza a cada passo. Chegaram à escola de música Clara Keys, uma das instituições mais respeitadas da Califórnia. O prédio era antigo, com colunas brancas, e o chão de madeira reluzia como se contasse as histórias de cada jovem talento que já havia passado por ali. Na recepção, foram recebidas por uma senhora sorridente que disse: "Estávamos esperando por vocês. A banca está reunida no salão principal." Dona Ernestine apertou a mão da neta. "Eu fico aqui fora. Agora é só você e sua música." A Alia entrou no salão. Lá dentro, um piano de cauda negro, reluzente. Sentados à frente dele, 4 pessoas. A diretora da escola, 2 professores e um músico convidado. Um pianista famoso do circuito clássico de Los Angeles. Ninguém sorriu muito. Era uma audição séria. Mas o clima não era de julgamento. Era de expectativa. "Pode começar quando se sentir pronta", disse a diretora. A Lia caminhou até o piano, se sentou e respirou fundo. Fechou os olhos, como sempre fazia na igreja. Lembrou da avó, do calor das mãos dela segurando as suas. Lembrou do olhar debochado do diretor Whitmore, do banco gelado no fundo da sala de aula, dos cochichos, dos risos, e então tocou. Mas não foi a mesma música da apresentação da escola. Desta vez, ela foi além. Misturou o hino da igreja com um trecho de Beethoven, que ouvira uma vez num rádio antigo. Criou uma fusão entre o sagrado e o clássico. Cada nota contava sua história. E sem que percebesse, começava a escrever um novo capítulo ali, naquele salão de madeira polida. A banca ficou em silêncio total, não apenas ouvindo, sentindo. Quando a última nota ecoou, houve um longo instante de silêncio. Então, a diretora se levantou lentamente e disse: "Alia, nós não temos palavras, não apenas pelo seu talento, mas pela sua sensibilidade. Você tem algo que não se ensina. Você tem verdade." O pianista famoso, até então sério, sorriu de lado e disse: "Essa menina me fez arrepiar. E olha que eu já ouvi muita coisa nessa vida." A diretora então abriu um envelope e entregou à menina. "Isso aqui é sua carta de admissão. Bolsa integral. Você será acompanhada pelos melhores professores com todo o material necessário. Se aceitar, a vaga é sua." Os olhos de Alia se encheram de lágrimas. Ela segurou a carta com as 2 mãos, como se fosse feita de cristal. Na saída do salão, correu para os braços da avó, que esperava do lado de fora, sentada num banco. "Consegui, vó! Eu consegui!" E ali, pela primeira vez em muito tempo, Dona Ernestine chorou. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de vitória. Enquanto isso, em Westbrook, a notícia se espalhava.
A Lia havia conquistado uma bolsa numa das escolas mais importantes de música do país. Os mesmos alunos que antes cochichavam agora a mencionavam com orgulho. Eu estudei com ela. Ela era da minha sala. Lembra quando ela tocou? Inesquecível. A professora de música da escola, tocada por tudo, colocou um pôster de Aaliyah na entrada da sala de artes com os dizeres: "A música é a linguagem da alma." Aaliyah nos ensinou a escutar. Enquanto isso, o diretor Whitmore enfrentava os desdobramentos de suas ações. Em casa, recebia ligações do conselho, notificações legais e até mensagens de pais indignados. A maior ferida, porém, era o esquecimento. Ele, que por anos se vangloriava de ser a face da escola, agora era um nome que todos queriam apagar. Enquanto isso, o nome de Aaliyah ganhava espaço em jornais, programas locais, blogs educativos. Ela era agora exemplo, não por ser vítima, mas por ter virado o jogo com dignidade. A escola Clara Keys publicou uma foto dela em suas redes sociais, com a legenda: "A música encontrou um novo nome. Bem-vinda, Aaliyah Johnson." Os dias seguintes passaram como um sonho. Mas não, daqueles que duram pouco e somem com o despertar. Era o tipo de sonho que Aaliyah sempre sentiu no coração, mas nunca tinha visto com os próprios olhos. Logo no primeiro dia na Clara Keys, foi recebida com um crachá bordado com seu nome, uma pasta personalizada com partituras e uma equipe de professores que pareciam mais felizes em ensiná-la do que ela em aprender. "Você vai usar esse piano aqui", disse um dos instrutores, apontando para um modelo Steinway novinho. "Mas sei que você não precisa de teclas caras para fazer milagre." Ela sorriu. Seu jeito ainda era tímido, mas havia um brilho novo nos olhos, um tipo de confiança suave, que não grita, mas que impõe respeito. E cada aula, mais um universo se abria. Teoria musical, leitura de partituras, composição. Mesmo sendo novata, Aaliyah aprendia rápido, não por arrogância, mas porque cada nota já fazia parte do seu sangue. 2 semanas depois, a diretora da Clara Keys chamou Ernestine e Aaliyah para uma conversa particular. "Temos um evento especial, um concerto com os nossos principais talentos. Representantes de conservatórios internacionais estarão presentes. É uma grande vitrine." Dona Ernestine assentiu, orgulhosa, sem entender muito da formalidade. A diretora continuou: "E queremos que Aaliyah seja a atração de encerramento." A avó segurou a emoção. Aaliyah arregalou os olhos. Mas por quê? Porque ninguém aqui representa melhor o que a música pode ser: superação, alma e verdade." Nos dias seguintes, a escola inteira se envolveu nos preparativos. A apresentação seria no famoso Teatro El Rey, em Los Angeles, com capacidade para quase 1000 pessoas. Pela primeira vez, Aaliyah se apresentaria não como uma surpresa, mas como protagonista. Durante os ensaios, ela foi incentivada a compor algo novo, algo que representasse a sua jornada. "Não precisa ser complexo", disse um dos professores. "Precisa ser você." A música nasceu de uma tarde silenciosa, em casa, enquanto observava a avó bordar na sala. Cada ponto da agulha parecia uma batida, cada respiração, uma pausa. E assim, ela compôs Vozes que o Mundo Não Ouve. Era sua história em melodia, sua oração traduzida em som. No dia da apresentação, vestiu um vestido vinho, simples, mas elegante. As tranças estavam presas com fitas delicadas. O coração batia forte, mas não era medo. Era a consciência de que aquele momento não era mais só dela. Chegaram ao teatro com antecedência. O público se formava aos poucos. Câmeras, jornalistas, professores, críticos, pais e estudantes de todo o estado. A avó segurava sua mão o tempo todo. Quando chegou a hora, ajoelharam-se juntas nos bastidores. "Não precisa provar mais nada para ninguém, minha flor. Hoje, você apenas entrega o que é, e o que você é já basta."
Alia subiu ao palco sob luz baixa. O teatro inteiro silenciou. Ela sentou-se ao piano. As mãos pousaram sobre as teclas e tocou. A melodia começou, suave, com uma nota que se repetia como uma batida do coração. Depois surgiram pausas calculadas, notas dissonantes, como se representassem os momentos de dor. Em seguida, um crescendo, notas mais firmes, corajosas. Uma explosão de som que parecia dizer: eu estou aqui. Eu sempre estive. Era impossível não sentir. Alguns fecharam os olhos, outros choraram em silêncio. E quando a música terminou, o teatro permaneceu mudo por 5 segundos. Não por falta de emoção, mas porque ninguém queria ser o primeiro a quebrar aquele instante sagrado. E então explodiu em aplausos. A diretora da escola subiu ao palco enxugando os olhos e anunciou: esta é Alia Johnson. 9 anos, sem formação formal, mas com uma alma que formaria qualquer mestre. Após o concerto, vários representantes de conservatórios renomados a cumprimentaram. Houve convites para festivais, entrevistas, bolsas futuras. Mas, para Alia, o maior presente estava no camarim. Sua avó, emocionada, a abraçou com força e sussurrou: sabe o que você fez hoje? O quê, vó? Você não apenas tocou, você transformou. E naquele instante Alia entendeu. O palco que uma vez tentaram usar para humilhá-la, agora era o lugar onde ela inspirava. O mundo havia escutado, e não havia mais como fingir que não ouviu. Enquanto a Alia recebia aplausos de pé no Teatro El Rey, do outro lado da cidade, o nome de Sr. Whitmore ecoava nos corredores da Secretaria de Ensino com outro peso. Agora era sinônimo de constrangimento, descaso, abuso de poder. Os relatos não paravam de chegar. Pais que antes tinham medo de se posicionar passaram a enviar e-mails, cartas, áudios, lembrando de situações semelhantes a que a Alia enfrentou. Alunos que já haviam se formado contaram sobre episódios de racismo velado, humilhações públicas disfarçadas de disciplinas pedagógicas e decisões tomadas à margem do que é justo. A pressão aumentava. A mídia, que inicialmente só queria a história da menina prodígio, passou a investigar a estrutura da Escola Westbrook como um todo. A história deixou de ser sobre um talento raro e passou a ser também sobre o sistema que quase o calou. A diretoria regional marcou uma reunião extraordinária no salão principal da Westbrook, com professores, pais e alguns alunos presentes. O presidente do conselho tomou a palavra. Chegamos ao fim de um processo interno de apuração de conduta. E hoje, com base em testemunhos documentados e depoimentos de membros da comunidade, anunciamos o afastamento definitivo do diretor Sr. Gerald Whitmore. O salão, que costumava tremer com os discursos altivos do ex-diretor, agora estava em silêncio absoluto. Ninguém comemorava em voz alta, mas os olhos diziam tudo: alívio, justiça, paz. O Sr. Whitmore não estava presente. Saiu antes da reunião, escoltado discretamente dias antes. Seus pertences foram removidos. Sua foto na galeria dos diretores foi retirada. Seu nome riscado de futuras homenagens. Na sala dos professores, houve um momento simbólico. A coordenadora, que outrora se calava, pendurou um novo cartaz no mural da entrada. Aqui, todos os alunos serão vistos. O talento não tem cor nem endereço, tem coragem. Ao mesmo tempo, a escola publicou uma nota oficial em seu site e redes sociais. Pedimos desculpas públicas à aluna Alia Johnson e sua família. Reconhecemos que o ambiente escolar falhou em acolhê-la e valorizá-la como merecia. Comprometemo-nos com mudanças reais, permanentes, e com a valorização de todos os nossos alunos, sem exceções. Era uma declaração histórica, um passo que, embora tardio, tinha um peso simbólico gigante.
No mesmo dia, a avó de Aliá foi convidada para uma reunião especial com a nova direção. O convite dizia: gostaríamos de sua ajuda para construir pontes que nunca deveriam ter sido quebradas. Na reunião fizeram uma proposta inesperada. Dona Ernestine, sabemos da sua história, do seu papel na formação da Alia. E mais do que isso, sabemos que a senhora representa valores que esta escola precisa aprender. Gostaríamos de convidá-la para integrar nosso novo comitê de inclusão e acolhimento. E se a senhora aceitar, também oferecemos a posição de coordenadora de apoio familiar, cargo remunerado, com autonomia para implementar ações junto às famílias de baixa renda. Dona Ernestine levou a mão ao coração. Por um instante, pensou que estavam brincando, mas logo percebeu que era sério e que talvez a mudança começasse mesmo por dentro. Ela aceitou. Na semana seguinte, a escola organizou um evento simbólico no mesmo auditório onde a Alia havia sido chamada como piada. Agora, ela seria homenageada como inspiração. Os assentos estavam lotados. Alunos, pais, professores, representantes da rede pública, jornalistas. No palco, um banner com uma frase da própria Alia estampava o fundo. Nem sempre precisamos gritar. Às vezes, o coração fala mais alto. Ela foi chamada ao palco pela nova diretora. Hoje homenageamos uma aluna que nos ensinou mais do que qualquer palestra poderia ensinar. Ela nos mostrou que talento não precisa de permissão para existir. E que a justiça, mesmo quando tarda, sempre encontra uma maneira de ser feita. A plateia levantou-se. Os aplausos foram intensos, mas respeitosos. A Alia subiu ao palco com passos calmos. Olhou para o auditório, respirou fundo e disse ao microfone: eu só queria tocar, nunca quis provar nada, mas agradeço por finalmente me escutarem. Depois, voltou a sentar-se ao piano. Tocou a mesma melodia da apresentação anterior, mas com uma nota final diferente. Uma nota mais longa. Como quem diz: agora é minha vez de escolher como essa história termina. Na saída, uma menina pequena se aproximou dela. Devia ter uns 6 anos. Negra, com o uniforme da escola. Olhou para a Alia e perguntou: eu também posso tocar, né? Alia se abaixou, segurou as mãos dela e respondeu: você pode fazer o que quiser. E se alguém duvidar, só toca. O mundo vai ter que ouvir. E naquele momento ficou claro: justiça havia sido feita. Mas mais é que isso, um novo ciclo tinha começado. A vida de Alia não mudou da noite para o dia. Ela ainda arrumava sua cama toda manhã, ainda tomava café com mingau feito pela avó e ainda caminhava até a igreja aos domingos. Mas havia algo diferente agora. Ela não carregava mais o peso da invisibilidade. Agora, quando entrava numa sala, era recebida com sorrisos sinceros. Quando subia num palco, não era surpresa, era destaque. Quando tocava, as pessoas paravam para ouvir. E mais importante que tudo, ela sabia que sua história estava abrindo portas para muitas outras. Na escola, Clara Case foi escolhida para representar a instituição num festival juvenil internacional. Durante uma entrevista, perguntaram a ela: você acha que é um prodígio? Ela pensou por um segundo, olhou para a câmera e respondeu com sinceridade: não sou prodígio, sou persistência, sou fé. Sou uma menina que teve alguém que acreditou em mim, antes mesmo que eu acreditasse. A entrevistadora engoliu seco. O vídeo viralizou. Sua avó, agora trabalhando como coordenadora de apoio na Westbrook, criou um pequeno projeto dentro da escola. Um clube de talentos invisíveis. Toda semana, alunos que nunca tinham se apresentado, falado ou sido ouvidos, podiam mostrar algo: música, poesia, desenho, histórias. A primeira regra do clube era simples: aqui ninguém ri do outro, aqui todos escutam. Na primeira reunião, mais de 20 alunos participaram. Um deles era um menino que nunca havia falado em público. Outro, uma menina que escrevia poemas, escondida no caderno. Quando perguntaram quem inspirou o projeto, Dona Ernestine respondeu sem hesitar:
A neta que Deus me deu para mostrar ao mundo que ninguém nasce pequeno. O mundo é que às vezes finge não ver. Enquanto isso, a Lia seguia estudando, tocando, aprendendo. Viajou para uma apresentação em Chicago, depois em Nova York. Começava a receber convites para programas e bolsas futuras, mas nunca perdeu sua essência. Aos sábados, ainda voltava à igreja. Sentava-se ao velho piano gasto, o mesmo de sempre, e tocava com o mesmo brilho nos olhos. Quando perguntavam por quê, ela dizia: "Aqui foi onde tudo começou. Eu nunca quero esquecer quem eu era, porque foi essa menina que me trouxe até aqui." Num evento especial, promovido pela prefeitura, a Lia foi homenageada com uma medalha simbólica de honra juvenil. No discurso, disse: "Às vezes, tudo que uma criança precisa é que alguém a leve a sério. Eu fui ridicularizada, fui usada como piada, mas também fui abraçada, fui ouvida. Se hoje eu estou aqui, é porque alguém decidiu me dar uma chance, e porque eu não desisti de mim mesma." O auditório aplaudiu de pé. Ao voltar para casa naquela noite, deitou no colo da avó e perguntou: "Vó, você acha que eu mudei?" Ernestine acariciou suas tranças com ternura. "Você não mudou, minha flor. Você floresceu e vai continuar florescendo, onde quer que Deus plante você." A Lia fechou os olhos, ouvindo o som dos grilos pela janela e o eco de sua música no coração. Sabia que ainda enfrentaria desafios, mas agora tinha algo que ninguém poderia tirar: a certeza de que seu talento era maior que qualquer preconceito. E, talvez, essa fosse a maior vitória. A história de Alia é mais do que uma história sobre talento. É uma lição sobre coragem, sobre fé, sobre o que acontece quando alguém, mesmo aos 9 anos de idade, se recusa a abaixar a cabeça diante da injustiça. Quantas Aliás existem por aí, esperando apenas uma chance? Quantas vozes caladas poderiam emocionar o mundo se fossem ouvidas? E você já parou para pensar em quantas vezes julgou alguém antes de escutar sua história? Se essa história te tocou, comente aqui embaixo. Você já foi subestimado? Como superou isso? Vamos compartilhar, nos inspirar e fortalecer uns aos outros. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias de superação, justiça e transformação. Até a próxima!